Êxodo 22, do 1 ao 15. Assim nos diz a santa bendita palavra do nosso Deus. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e esse morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez nesse momento, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar o Teu santo e bendito nome, ó Deus, e exaltar-Te e engrandecer-Te, ó Pai, pela oportunidade que tivemos agora de ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, lhe pedir que nesse momento o Senhor nos dê da iluminação do Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. E tendo compreendido, ó Pai, saiamos daqui para viver para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos em um ambiente de certo caos de justiça. O país em que vivemos e o ambiente em que vivemos é um lugar onde vemos muita maldade ocorrendo, muita injustiça ocorrendo. No Brasil, só no Brasil, existem mais de 830 mil pessoas que estão presas, encarceradas, estão em alguma prisão, esperando o julgamento ou já julgadas e pagando a sua pena. Esse número é muito alto, é muito expressivo, é maior do que o número de alguns estados brasileiros, como por exemplo o Acre. É um número muito grande. Mas apesar desse número tão grande, tão expressivo, nós não temos o sentimento, a sensação de que a justiça está sendo feita em nossa nação, de que estamos vendo de fato, vivendo em um lugar justo, onde há justiça. Pelo contrário, apesar desse número grande de pessoas que estão encarceradas, vivemos em um ambiente de medo, de roubo, de assalto, de furtos que ocorrem a cada dia. E no meio de tudo isso, há ainda o debate político muitas vezes. Pessoas que de um lado chegam a defender a causa de outros que furtam, dependendo da sua condição social ou do seu status social. Há aqueles que defendem que o roubo pode ser efetuado se a pessoa for de baixa condição, se ela for pobre, se ela não tiver o que comer. Ele pode então tomar um terreno, ele pode então tomar o objeto do outro. Por outro lado,
àqueles que, no meio desse ambiente, por se sentirem injustiçados, têm tomado então a justiça em suas próprias mãos e buscam viver como justiceiros e tiram a vida do próximo, tiram a vida do outro que roubou, que furtou algum objeto. E as pessoas têm comemorado nas redes sociais os CPFs cancelados e coisas assim. Mas será que existem princípios e parâmetros melhores de justiça, de como nós podemos viver em sociedade? E a resposta é sim, na palavra do Deus que é justo, que é santo. Mas para que nós possamos entender, compreender, devemos voltar um pouco e olhar o contexto do nosso texto. Você deve se lembrar de que o povo foi escravo no Egito, mas Deus com mão poderosa tirou o povo do lado, libertou esse povo, salvou esse povo da escravidão e estava levando esse povo até a terra prometida para cumprir a sua graciosa promessa a Abraão e seus filhos. E Deus então, depois de tirar esse povo, depois de salvar esse povo, Deus faz uma aliança com esse povo. E ao fazer essa aliança, Deus dá princípios, parâmetros pelo qual esse povo pode viver. Primeiro, os 10 mandamentos, que são a lei moral, os princípios gerais para todos os seres humanos viver. Mas depois disso, Deus vai então aplicar esses 10 mandamentos, vai aplicar essas leis às situações do dia a dia. E aqui nós já temos um indício de como nós devemos ler esse texto. Perceba que Deus primeiro liberta esse povo, salva esse povo, e depois então dá a eles os princípios, os parâmetros de como viver. Porque a lei não deve ser vista como um instrumento para a nossa salvação, ou para que nós de fato consigamos o favor de Deus. Não. Embora todos nós tenhamos o dever de obedecê-la, muito mais ainda, depois que fomos salvos por Deus, depois de tamanha salvação realizada por Deus, Deus nos mostra, Deus nos ensina como viver numa comunidade de aliança, como que nós, aqueles que têm aliança com Deus, devemos refletir o caráter desse Deus, no modo como vivemos, no modo como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. E aqui nos versículos de 1 a 15, Deus está aplicando, através do seu servo Moisés, ao povo daquele tempo, o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Não furtarás. E esse é justamente o tema desse sermão. Não furtarás. Mas muitas vezes nós pouco pensamos nas aplicações desse mandamento, de como esse mandamento pode ser muito amplo, de como existem muitas situações em que de fato o furto pode acontecer, e o que mais que de fato Deus está dizendo e ensinando ao seu povo. E é por isso que aqui Moisés vai aplicar e nos mostrar diversas situações em que de fato podemos incorrer na quebra desse mandamento, no furto. E eu quero falar com você sobre algumas dessas situações. E a primeira é o modo mais simples e mais direto de entender esse mandamento: não furtarás, não tomando a posse do outro, não tomando os bens do outro. Isso nós vemos nos versículos de 1 a 4. Moisés aqui vai utilizar o exemplo que era da época, o exemplo que era da sociedade daquele tempo, o exemplo de bois, de ovelhas, de animais. Você deve lembrar, você deve pensar que naquele tempo eles viviam tanto do campo, das coisas que eram plantadas e colhidas, e para isso eles dependiam dos animais também para fazer essa plantação e colheita, como também dos animais. Era o que as pessoas mais tinham naquele tempo. Eram os bens mais preciosos, mais valiosos, eram justamente os seus animais, os seus campos. Mas é claro que quando ele dá esse exemplo, ele não está dizendo que isso se aplica somente a animais. Não, nós precisamos entender os princípios que estão sendo ensinados, os princípios que estão sendo passados quando Deus dá essa lei para o seu povo. E ele diz que quando uma pessoa furtasse, se uma pessoa furtasse uma ovelha ou um boi, e caso esse boi for furtado, e o ladrão for pego nesse ato, qual então é a punição devida para esse ladrão? Qual é a punição que deveria de fato receber uma pessoa que pratica, que quebra tal mandamento?
Diferente dos dias de hoje, diferente dos nossos tempos, quando alguém furta algo, ele vai ser encarcerado, irá para uma prisão. Naquele tempo, essa pessoa deveria fazer restituição. Restituição significa devolver aquilo que foi furtado, mas não apenas devolver, deveria inclusive adicionar aquela pessoa de quem os itens, de quem os objetos, de quem os animais foram furtados. Por exemplo, se ele furtasse uma ovelha, deveria pagar 4 ovelhas, caso o animal não fosse encontrado em sua posse. Se ele tivesse vendido, se ele tivesse usado esse animal, se ele tivesse comido o animal, ele deveria restituir 4 vezes. Ou por um boi, que era um animal mais difícil de domar e mais importante no trabalho da agropecuária ali daqueles tempos, ele deveria devolver 5 vezes mais. Porque, primeiro, isso era uma prova de intenção maldosa. Se aquele homem furtou, se aquela pessoa furtou, tirou aquele objeto e vendeu ou comeu, mostra que, de fato, ele teve a intenção de defraudar o outro, defraudar o seu próximo, de tirar aquilo que era do seu próximo. Talvez alguém que for pego com um animal possa até tentar se desculpar, dizendo que ele achou o animal perdido. Depois eles investigariam e saberiam que isso não era verdade. Mas no caso de alguém que vendeu ou comeu, era fato que essa pessoa tinha uma intenção maldosa. Então ele deveria devolver de 4 a 5 vezes. Lembremos-nos, por exemplo, da história de Davi, quando Natã chega a ele e conta a história de uma ovelhinha que fazia parte da família e que era muito bem cuidada e tratada. Mas um certo dia, um homem rico, poderoso, que tinha muitas ovelhas, recebeu uma visita e então, por conta dessa visita, mandou que se tirasse essa ovelha desse homem pobre e que fosse então dada como alimento a essa visita. E o que Davi disse? Que tal homem deveria morrer e deveria restituir 4 vezes mais. Mal sabia Davi que ele estava falando sobre ele mesmo, alguém que tinha furtado algo muito mais importante e mais valioso até mesmo do que as ovelhas. Mas e se o animal fosse achado, fosse encontrado com aquele que roubou, com aquele que furtou? Então deveria restituir 2 vezes mais. Deveria devolver o animal que ele furtou e deveria ainda dar outro animal. Mas há mais um caso que aqui não está descrito, porque aqui está falando somente daqueles que foram pegos no roubo. Mas Levítico, capítulo 6, diz ainda que se alguém furtasse e se arrependesse daquilo que havia feito, se arrependesse do seu roubo, se arrependesse da sua ação, ele deveria devolver o animal, aquilo que havia furtado, e ainda 20% do valor daquilo que havia sido furtado. Por que isso? Porque quanto maior o prejuízo para a vítima, Deus está dizendo, Deus está estabelecendo, maior a restituição. Quanto mais prejuízo as ações de alguém trazem para o outro, mais essa pessoa deve restituir a esse que foi prejudicado. E além disso, quando Deus estabelece diferentes punições, diferentes valores de restituição, há um grande incentivo aqui para que o povo se arrependesse. Seria muito mais vantajoso se ele se arrependesse e devolvesse aquilo que ele havia roubado, reconhecesse o seu erro, reconhecesse diante de Deus, reconhecesse diante do seu próximo e devolvesse, do que se de fato ele continuasse na sua ousadia, continuasse na sua rebeldia e continuasse no seu erro e no seu pecado. Isso é muito diferente, meus irmãos, dos tempos, das leis, dos códigos legais daqueles tempos. Por exemplo, o Código de Hammurabi é um dos mais famosos da história, o Código Babilônico. Nesse código, nesse famoso código, alguém que fosse pego furtando deveria restituir até 10 vezes mais aquilo que havia roubado. E mesmo assim, mesmo tendo devolvido, mesmo tendo restituído, ainda seria morto. Mas Deus ainda vai continuar, e Ele fala sobre outros casos. Por exemplo, e se no caso de alguém invadir para roubar? Ou de alguém cavar, literalmente ali é cavar a parede, abrir a parede que era feita de barro naquele tempo, e entrar naquele lugar e tentasse roubar os objetos daquele lugar. Havia 2 situações aqui. Se fosse de noite, a pessoa, o dono da casa, poderia reagir àquele ladrão, poderia de fato buscar defender a sua vida, e até mesmo se ele tirasse a vida daquele assaltante, ele não seria culpado.
Mas se isso acontecesse durante o dia, ele seria culpado de assassinato. Porque à noite ele não poderia ver. Lembre-se que naquele tempo não havia energia elétrica, tá bom? Não havia luz, não havia nada desse tipo. Ele não poderia saber do que aquele homem, qual a intenção daquele homem que estava invadindo a sua casa, o que ele desejaria fazer, o que ele estava procurando fazer. Mas durante o dia ele poderia sim ver exatamente qual a intenção daquela pessoa que estava entrando, o que ele estava fazendo, se ele veio apenas para roubar ou para fazer algo mais prejudicial. Poderia chamar por ajuda, poderia buscar por ajuda de outra pessoa. Então ele não poderia de fato matar. Mas surge ainda mais uma pergunta, aqui na nossa mente, talvez na mente do povo daquele tempo. E se essa pessoa for pobre? E se aquele que estava roubando o animalzinho, ou aquele que estava invadindo uma casa, que estava furtando um objeto, for pobre, for uma pessoa sem condições? Ainda assim, é roubo. Ainda assim, essa pessoa é culpada. E porque ele estava de fato roubando, ele não tem desculpas, ele não teria desculpas diante de Deus para fazer aquilo. Aliás, a própria lei tinha mecanismos que protegiam os pobres, que ajudavam aqueles que estavam em necessidade. Ele não tinha necessidade de roubar, e portanto não teria desculpa ao roubar o seu próximo, ao furtar as coisas do seu próximo. Ele deveria ser vendido por escravo por até 7 anos, como diz o capítulo 21, versículo 2, e assim pagar totalmente a sua dívida. Bom, diante de tudo isso que nós ouvimos, dessa lei, que princípios nós podemos aprender, que princípios nós podemos tirar para a nossa vida, meus irmãos? E é o primeiro princípio, a primeira coisa que nós podemos aprender, é que de fato existe o direito à propriedade. A Bíblia defende, a Bíblia de fato dá razão ao direito à propriedade. Nada aqui de comunismo, de todas as coisas em comum, como se tudo pertencesse ao Estado, e que então o Estado tivesse direitos sobre as propriedades, sobre os bens, e pudesse distribuir como quisesse. Não, tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Todos os animais, todas as casas, todas as terras, tudo pertence a Deus. E Deus distribui e dá a cada um conforme lhe apraz, como Ele quer. E portanto nós devemos respeitar o direito à propriedade. Essas coisas foram dadas por Deus. E talvez você diga, sim, elas foram dadas por Deus, mas para que fossem usadas para a glória de Deus e benefício do próximo. Mas tem pessoas que não usam assim, não usam dessa forma. Eles não usam os seus bens, as suas propriedades para a glória de Deus nem para beneficiar a sociedade. Será que nesse ponto, será que quando isso acontece, nós temos o direito então de ir lá e tomar os bens desse próximo? Não, meus irmãos, de forma nenhuma. Nós não temos o direito de ir contra a vontade de Deus, de ir contra Deus, quando Ele dá o direito de propriedade às pessoas. Portanto, nós não devemos, de forma alguma, tomar aquilo que não é nosso. Se não nos pertence, se não é nosso, se não nos foi dado por Deus, então nós não temos direito de tomar. Seja uma caneta do coleguinha na escola, que ficou sobrando ali no estojo aberto, você viu uma caneta bonita, colorida, que você não tem. Mas sim, Deus deu a ele e não a você. Não tome a caneta do seu coleguinha, não faça isso. Até mesmo a fraudes fiscais, Caixa 2 de empresas, sonegação fiscal, tudo isso é roubo. Estamos tirando do outro aquilo que Deus lhe deu, o direito que é dele, que pertence a ele. Roubo é justamente isso, quando nós tomamos para nós aquilo que pertence ao outro por direito. E nós não somos chamados a fazer isso. Não é assim que nós aprendemos do nosso Deus. Não é esse o princípio que nós aprendemos do nosso Senhor. E eu vou um passo além. O que é que faz com que pessoas roubem? Talvez você diga consigo mesmo, eu nunca roubei nada. Talvez essa palavra hoje não é para mim, eu não sou um ladrão, eu nunca roubei coisa alguma. Nunca roubei nada na minha vida. Mas o que é que faz com que as pessoas cheguem a esse ponto? A cobiça. O problema está muito mais a fundo, o problema está muito mais profundo. O problema é o problema do coração, de um coração cobiçoso,
de um coração que deseja aquilo que não tem, que deseja aquilo que não lhe foi dado por Deus. O problema do roubo começa com o problema da cobiça. O 8º mandamento está diretamente relacionado com o 10º mandamento. Nós cobiçamos, nós desejamos, nós queremos, nós invejamos o outro e depois passamos então a ação de tomar aquilo que não é nosso. E por que nós cobiçamos? Porque o nosso coração é um coração idólatra. Se a mãe do roubo é a cobiça, a mãe da cobiça é a idolatria. Sabe, de certa forma, todos nós já caímos, já quebramos o 8º mandamento. Todos nós. O pastor Paul Tripp, dos Estados Unidos, diz que todos nós somos ladrões, de certa forma, porque somos ladrões da glória. Roubamos a glória de Deus. Quando tiramos a glória que pertence a Ele e colocamos em coisas que foram criadas por Ele, fazemos dos objetos desse mundo, das coisas desse mundo, algo de mais importância em nossa vida do que o próprio Deus. Deixamos de estar em contentamento no Senhor e passamos a desejar e cobiçar aquilo que é do próximo, como se essas coisas, se as coisas desse mundo, se os objetos desse mundo fossem dar sentido, alegria, felicidade para a nossa vida. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 24, vai dizer que nós não podemos servir a 2 senhores ou 2 deuses, né? Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Mamon, as riquezas, os bens se tornam um ídolo, porque nós passamos a colocar neles a nossa esperança. E quando nós fazemos isso, nós passamos a cobiçar aquilo que é do próximo, tirando, roubando a glória de Deus. E então, o passo seguinte é, de fato, partir para a ação e para o roubo do objeto em si. Se você nunca roubou, de fato, se você nunca tomou aquilo que não é seu, saiba que foi simplesmente e puramente pela graça e misericórdia de Deus, porque o seu coração é capaz disso. O seu coração é plenamente capaz, sem Cristo Jesus, o nosso coração é capaz disso. Além disso, qual deve ser a nossa reação? Se de fato acabarmos por tomar algo que não é nosso, se nós tomamos algo que não nos pertence, qual que deve ser a nossa atitude quando nós percebemos o nosso pecado, percebemos aquilo que fizemos diante do nosso Deus? E a resposta é restituição. Restituir aquilo que foi roubado, pagando por todos os prejuízos causados ao nosso próximo, ao nosso irmão, pela perda daquilo que foi tirado dele. Não basta simplesmente pedir perdão. Muitas vezes, muitas pessoas acham, né, que arrependimento, ele se destaca simplesmente como um pedido de perdão, um pedido de sinto muito, um pedido de me desculpa pelo que eu fiz e por tudo que eu te causei. Mas um verdadeiro coração arrependido sempre procurará restituir e reparar os danos que causou ao seu próximo. A restituição deve ser feita. E não restituição, nós estamos falando de restituição ao Estado, que muitas vezes é isso que acontece. Pessoas causam prejuízos enormes às pessoas e depois pagam multas ao Estado, e não aqueles que de fato foram atingidos pela sua ação, mas restituir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Outro princípio que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é de que a vida vale mais do que os bens. A vida das pessoas vale muito mais do que qualquer coisa deste mundo. Vale mais do que casa, vale mais do que carro, vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro, vale mais do que todas as coisas que você pode ter. A vida das pessoas vale mais. Nós não devemos nos alegrar quando pessoas, em seus pecados, acabam sendo assassinadas numa busca de ser um vingador, de ser um vigilante em nossa sociedade. Essa história de comemorar os CPFs cancelados, coisas assim que nós vemos nas redes sociais, pessoas fazendo, isso não deveria nos alegrar de forma alguma. Sim, é verdade que às vezes no combate com a polícia o bandido pode ser morto, mas com a polícia, com o Estado, com aquele que tem o poder da espada, com a autoridade. E nunca deve ser algo comemorado, mas deve ser algo lamentado, que o ser humano está em tal forma, tão corrompido pelo pecado, que se torna às vezes necessário
que ele morra por conta do seu pecado. Mas a vida, meus irmãos, vale mais do que todas as coisas. Quantas vezes nós tratamos as coisas como mais valiosas, como tendo maior valor do que a vida humana? Além disso, não há desculpas para quebrar os mandamentos de Deus. Nada de dar uma de Saul, sabe? Senhor, eu fiz isso, eu quebrei o seu mandamento, o que o Senhor me falou, mas olha, eu tenho uma boa desculpa, foi para trazer para sacrifícios ao Senhor. Não, eu fiz isso porque era algo bom, os fins justificam os meios e coisas assim, não. Mais vale obedecer do que sacrificar. Não podemos justificar, não, mas ele é pobre, não, mas você não sabe a situação que eu estou passando, não, mas você não sabe pelo que eu estou sofrendo e tudo mais, ou você não sabe como o meu coração tinha a intenção bondosa de fazer desse assalto, ou desse roubo, ou coisas assim, algo para a glória de Deus. Será que realmente é para a glória de Deus? E talvez você esteja pensando que isso não aconteça, acontece e acontece muito. Eu vou te dar só um exemplo, e eu vou citar esse exemplo porque ele é público, porque ele é conhecido. Um pastor na Coreia do Sul, chamado David Yong-cho, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, com mais de 1 milhão de membros, se não me engano, da última vez. É uma igreja enorme, uma igreja muito grande. E, de certa feita, ele foi preso por conta de fraudes fiscais que estavam ocorrendo na igreja dele. E além da péssima teologia que ele tinha, não recomendo você ler os livros dele nem nada disso, mas quando foi questionado por que dele ter feito aquilo, por que ele desviou milhões e sonegou milhões que deveriam ter sido pagos de impostos, ele deu a desculpa de que era para evangelismo. Aquele dinheiro ele estava desviando para as missões, estava desviando para ser investido em missionários e em missões. Será realmente que Deus é glorificado em nossa vida dessa forma? Mais vale obedecer, meus irmãos, do que sacrificar. Meus irmãos, sejamos honestos em todas as nossas relações com outras pessoas. Nós devemos ser honestos em tudo, em todas as coisas, do trabalho, na relação com o próximo, em todas as coisas. Deus nos chama à honestidade, a vivermos uma vida honesta, a trabalharmos e vivermos daquilo que o nosso trabalho gerar, daquilo que Deus colocar em nossas mãos, daquilo que a providência de Deus colocar em nossas mãos. Temos nos versículos 5 e 6 um outro exemplo de roubo que é praticado. Lembra-se, não furtarás, não tomando aquilo que é do outro, mas também não furtarás, não sendo negligente com o que é dos outros. O primeiro caso é muito fácil de a gente perceber como uma aplicação do 8º mandamento, mas muitas vezes nós não percebemos esse segundo caso, como sendo uma aplicação também do 8º mandamento. Há mais de uma maneira que nós podemos roubar aquilo que é do outro. E ele nos dá aqui 2 exemplos da época, da situação da época. Ele cita esses exemplos que acontecem por descuido, por negligência. O primeiro é de um homem que permitiu que os seus animais eles vagueassem, andassem pela plantação de alguém. Ele largou, como está aqui dito, ou seja, ele deixou esses animais irem por qualquer lugar. Ele foi descuidado, ele foi negligente. Um fazendeiro que de fato toma conta dos seus animais, nunca permitiria que os seus animais fossem para a plantação do outro, fossem para o campo do outro. Mas esse homem permitiu. E o que aconteceu? Esses animais comeram do campo desse outro, comeram dos frutos da terra desse outro homem que pertencia a esse outro homem. Ou um outro exemplo no versículo 6, ele começou um incêndio, o que era bem comum para limpar a terra. Eles tacavam fogo na terra para que a terra pudesse ser limpa, para que eles pudessem plantar novamente. Mas quando você faz isso, quem já colocou fogo em algo, você percebe, você vê que o fogo se alastra rapidamente. Quando você, aliás, acontecem muitos casos de incêndios grandes, que começam com uma bituca de cigarro, uma coisa assim, uma pequena fagulha, um pequeno fogaréu, inicia um grande
incêndio. E, portanto, você tem que tomar cuidado. Tomar o máximo de cuidado possível se você vai tacar fogo em um lugar. Se vai tacar fogo num terreno, como acontecia aqui. Uma pessoa que era cuidadosa, uma pessoa que era atenta, ele faria um cercado, faria uma proteção para que esse fogo não se espalhasse para outros lugares. Mas no caso aqui do exemplo, do versículo 6, essa pessoa não foi cuidadosa e deixou que esse fogo se espalhasse e consumisse o campo alheio. E, portanto, essa pessoa deve restituir do melhor da sua terra, deve dar do melhor. Nós não sabemos a qualidade do fruto que foi consumido. E, portanto, o melhor deve ser dado ao outro. Mas você se pergunta, talvez, por que a pessoa deveria restituir? Foi intencional? Ela foi lá e, de fato, levou os seus animais para pastar no campo desse homem? Não. Ele foi lá e tacou fogo no campo dessa pessoa? Não. Não foi intencional. Mas, ainda assim, as suas ações refletiram na vida do outro. O seu descuido, a sua negligência, fez com que aquela pessoa sofresse prejuízo, sofresse dano. E, portanto, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações, e o que elas causam nas outras pessoas. Nós não devemos ser egoístas, pensando simplesmente no que as nossas ações causam em nós, ou para nós. Mas nós devemos estar sempre preocupados com o que as nossas ações causam nos outros. Meus irmãos, nós não devemos de forma nenhuma sermos negligentes. Nós não devemos ser negligentes naquilo que nós fazemos, mas devemos pensar em todos os momentos, em todas as situações, as minhas ações, o que elas estão causando na vida do meu próximo. Como o outro vai sofrer com aquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes nós não pensamos assim. Nós somos negligentes muitas vezes. E isso impacta negativamente em outros. Por exemplo, na empresa. Às vezes no trabalho. Você está lá e você está matando, roubando o tempo do seu trabalho. E aquilo está impactando na empresa. É também uma forma de roubo. É uma forma de você roubar aquilo que é devido ao outro. O seu patrão está te pagando um salário para você trabalhar naquele período e produzir. E muitas vezes nós deixamos de produzir e roubamos. E isso impacta negativamente na vida da empresa. Ou até mesmo situações que não são intencionais, posts nas redes sociais. Nós estamos cansados, estou cansado de ver coisas, situações assim, de empresas que fazem posts falando mal da empresa ou coisas assim, ou brincando com a empresa. E isso repercute negativamente no marketing da empresa, na visão da empresa e como a empresa é vista pelas pessoas fora. Até atletas que muitas vezes caem em casos de escândalos e repercutem negativamente nos seus patrocinadores, nos seus patrocínios. E essas empresas sofrem com as consequências e com as ações dessa pessoa. Isso também é a quebra do 8º mandamento. Nós também estamos furtando quando nós fazemos tais coisas. E, portanto, nós devemos nos preocupar sempre como as minhas ações estão impactando a vida do outro. Como o que eu faço dia a dia, no meu trabalho, na minha vida cotidiana, o que eu faço nas minhas redes sociais, estão impactando negativamente na vida das pessoas que estão ao meu redor. O cristão, aquele que está em aliança com Deus, que vive com o Deus da aliança, com o Senhor, ele se preocupa com o próximo, ele se preocupa com o outro. Além disso, meus irmãos, nós devemos assumir as nossas responsabilidades, assumir de fato aquilo que nós fizemos e causamos na vida do outro, ainda que tenha sido não intencional. Ou seja, não foi por querer. Você não quis causar aquele prejuízo, mas se você fez, se você causou esse prejuízo, se você fez isso de fato, não se exima da culpa. Não seja um filho de Adão, tente não ser nesse momento um filho de Adão, que se eximiu da sua culpa, mas de fato assuma aquilo que você fez e os danos que surgiram das suas ações e das suas atitudes. Seja uma pessoa responsável, assuma
Assuma o que você de fato fez e o que você causou na vida dos outros. Sejamos, meus irmãos, pessoas de caráter. Mas existe uma terceira situação em que nós podemos quebrar o 8º mandamento, que é não cuidando bem das posses alheias que estão em nossas mãos. Os versículos 7 a 15 nos ensinam sobre isso, nos falam sobre isso, sobre coisas que estão em nosso poder, que foram colocadas em nossas mãos para que cuidássemos, ou que nos foram emprestadas. Se você olhar, aqui Moisés vai citar 3 casos, 3 exemplos em que isso pode acontecer. O primeiro desses exemplos é quando uma coisa é deixada por outra pessoa com você. No caso aqui da época, isso era comum de acontecer quando alguém precisava viajar, seja por motivo de saúde, seja por motivo de trabalho. E lembre-se que naquela época não tinha as facilidades que nós temos hoje. Não tinha banco, não tinha esses lugares de guardar volumes, de guardar as coisas que nós temos hoje. Não tinha esses depósitos modernos que nós temos hoje. Hoje em São Paulo você consegue facilmente deixar as suas coisas guardadas por um mês e coisas assim, mas naquele tempo, naquela época, não havia como. Não havia essa facilidade, não havia. Então o que você faria se você precisasse de fato viajar? Se você precisasse sair da cidade? Você não poderia deixar tudo lá na sua casa, porque você viraria um alvo fácil de ladrões, de assaltantes, de bandidos. As pessoas entrariam lá e levariam tudo, tomariam todas as suas coisas, todas as suas posses. Então você deixava com alguém, você deixava com alguém de confiança, alguém em quem você confiasse. Você deixava as suas posses, suas coisas com ele, porque ele era um irmão seu da comunidade da aliança. E portanto essa pessoa que recebia estava assumindo para si o cuidado daqueles bens, o cuidado daquelas posses, daqueles animais. Mas e se acontecesse algo com esses pertences? E se quando você deixasse algo, você foi viajar, saiu de viagem, deixou ali com o seu vizinho, você deixou os seus bens, deixou as suas posses, mas quando você voltou, as coisas sumiram. A sua ovelhinha lá querida já não estava mais lá com o seu vizinho. Ou aquela roupa de seda, de linho, que você tanto gostava, era a única que você tinha, não estava mais em posse dele, não estava mais com ele. Bom, nesse caso, se o ladrão fosse pego, se de fato se descobrisse que alguém roubou e esse homem fosse pego, voltava-se aos primeiros casos. Aquele que roubou iria restituir aquele que foi roubado. Ele daria de volta e pagaria ainda o dobro, ou 4 ou 5 vezes mais. Mas, e se não fosse encontrado? E se aquilo que foi roubado não fosse achado? Então o procedimento é o seguinte: haveria uma investigação. O caso seria levado aos juízes, e é interessante aqui que o termo juízes é o termo Elohim, bastante conhecido do hebraico. Estou citando porque é bastante conhecido, que é um termo muito utilizado para Deus, mas que às vezes é utilizado sim para os juízes, para os anciãos, aqueles que de fato eram a liderança do povo, como por exemplo no Salmo 82. E esses homens, diante de Deus, fariam uma investigação e analisariam o caso para ver se a pessoa que recebeu aquilo não havia furtado. Porque se ele houvesse furtado, então ele deveria fazer restituição. Mas, e se por um acaso o animal que ele recebeu para cuidar tivesse sido morto? Então aquele que estava em posse desse animal, que estava cuidando dele, deveria trazer a carcaça desse animal, como prova de que ele não foi negligente, ele tentou salvar o animal, ele estava cuidando desse animal. Mas coisas acontecem. Animais selvagens aparecem, coisas assim acontecem. Então, depois de tudo isso, eles fariam um juramento diante do Senhor, usando o nome do Senhor, o nome do Deus da aliança, dizendo que eles não haviam tomado aquele objeto, não haviam roubado aquele objeto. Então essa pessoa juraria diante do Senhor, faria um juramento usando o nome do Senhor para comprovar a sua inocência. E talvez você esteja pensando: nossa, fácil demais, né?
A pessoa pega, rouba a coisa, leva embora, esconde por um tempo ali, diz que foi roubada, foi tomada, e então depois é só fazer um juramento que está tudo certo. Mas lembre-se, ao fazer esse juramento, eles estavam tomando o nome do Senhor como testemunha. Se eles estivessem mentindo, ele estaria quebrando ainda, inclusive, o terceiro mandamento. E Deus se tornaria o seu inimigo, porque Deus é um justo juiz, que faz justiça àqueles que de fato clamam a Ele. Aliás, Salomão, na dedicação do templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, ele diz exatamente isso. Ele clama a Deus para que quando as pessoas orassem em direção ao templo, se alguém de fato tivesse defraudado ao seu irmão, defraudado ao seu próximo, então orariam em direção àquele templo, e Deus faria justiça aos seus. Nós podemos achar que isso é algo simples, fazer um juramento em nome do Senhor, porque vivemos numa sociedade completamente secularizada. Mas para aqueles homens isso era uma coisa de fato grande. Eles tinham temor do Senhor e temeriam cair nas mãos do Deus vivo. Mas se depois de tudo isso ficasse comprovado de que aquele homem que recebeu não tinha culpa de tudo aquilo que aconteceu, o que aconteceria? Então o dono deveria aceitar o juramento, deveria aceitar a palavra do seu próximo e aceitar que tudo aquilo que aconteceu foi simplesmente providência de Deus. Um segundo caso, uma segunda possibilidade é de que algo que foi perdido e achado por outro. Isso está nos versículos 9 e 10. E se alguém achar aquilo que pertence ao outro, que pertence ao seu irmão, aquele que achou o pertence, aquele que achou o animalzinho, aquele que achou o objeto, não poderia ficar com esse objeto para ele. Não deveria de forma alguma assumir que esse objeto era seu, que esse animal era seu, mas deveria devolver ao seu dono. Se ficasse comprovado, então ele deveria fazer restituição. Sabe aquele famoso ditado, achado não é roubado? Pois é, às vezes é. Às vezes é. Quando tem a possibilidade de devolver, você tem meios para devolver aquilo que foi achado. Se você fica com o objeto, você está roubando, você está defraudando o seu irmão. Você está tirando dele aquilo que pertence a ele. E existe, por fim, uma terceira situação, que é a situação de um empréstimo, ou de um aluguel de um item, ou de um caso de um animal. Se algo que foi emprestado sumir, desaparecer, foi roubado, foi tomado, então aquele que emprestou deve fazer restituição àquele que de fato deu o item emprestado. Mas se essa pessoa estava presente, então nada deve ser feito, porque ele poderia cuidar daquilo que é seu, do seu pertence, do seu objeto, e saberia também que não foi negligência do aquele que estava tomando emprestado o objeto. Mas se foi alugado, se algo de fato estava sendo alugado, o animal estava sendo alugado, então ao calcular o preço do aluguel, ele deveria também assumir os riscos e calcular o risco desse animal ser furtado, desse animal ser levado. É claro que nada disso tira a culpa de alguém que é negligente, de alguém que furta aquilo que é do próximo. Mas essas situações nos mostram que nós devemos ter zelo por aquilo que é dos outros. Mas muitas vezes situações acontecem que estão fora do nosso alcance. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Primeiro, que nós devemos ser pessoas responsáveis e fidedignas. Nós devemos ser responsáveis. Ninguém é obrigado a receber nada de outrem. Você não é obrigado a cuidar dos bens, das posses de outra pessoa. Se você assumir essa tarefa para si, então faça com fidelidade, faça com zelo, faça para a glória de Deus, como uma pessoa de caráter, que reflete o caráter de Deus. Ou se você tomou emprestado algo, devolva esse algo. Se acontecer algo com esse objeto, com esse item, a responsabilidade é sua. Sabe, mesmo nas coisas pequenas, quantas vezes, meus irmãos, eu já emprestei livros em perfeitas condições, estavam como novos, mas quando volta, parece que um trator passou por cima daquele livro. Todas as páginas marcadas, viradas, dobradas. É assim que nós demonstramos que somos pessoas dignas de confiança?
que somos pessoas de caráter. É assim que nós refletimos o caráter do nosso Deus, porque quando nós olhamos para essas leis, quando nós olhamos para aquilo que nós vimos hoje, para o que Deus ensina na sua palavra, nós vemos que o nosso Deus, que nós dizemos que o servimos, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus correto de justiça e de santidade. E nós, portanto, nas nossas relações pessoais, devemos ser como o nosso Deus. E devemos ser pessoas dignas de confiança, pessoas de fato de caráter. Além disso, aprendemos que existem autoridades que foram levantadas por Deus justamente para a tarefa de fazer justiça. E nós devemos respeitá-las nesse seu trabalho, nessa sua ação de trazer justiça à sociedade e trazer justiça ao mundo. E por fim, meus irmãos, nós devemos aceitar de bom grado a providência divina. Às vezes, coisas acontecem e perdemos alguns itens. Às vezes aquilo que nós emprestamos é levado, é tomado por outros. Em tudo isso, Deus está agindo, Deus está no controle, Ele nunca perde o controle de toda a situação. E portanto, como o dono do animal que deveria aceitar, nós devemos também aceitar que Deus está conduzindo a nossa vida. E devemos aceitar a sua providência. Meus irmãos, como será que nós podemos resumir tudo aquilo que nós vimos? Qual é o resumo dessa lei que vai do versículo 1 ao versículo 15? Jesus já nos disse qual é o resumo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois também amarás ao teu próximo. Esse é o resumo de toda a lei. E esse é o resumo da lei que nós vimos hoje. Deus está nos chamando a vivermos em comunidade, amando ao nosso próximo, como Cristo demonstrou o seu amor por nós. Devemos ser pessoas que, quando amadas por Cristo, também amam ao seu próximo, a ponto de se preocuparem com os bens do seu próximo. Amar significa que você se preocupa assim com o que é dos outros. Não significa apenas que você dá um tapinha e vira as costas e deixa o outro no prejuízo, mas que você se preocupa de fato com o bem do outro, com o benefício do outro, com a vida do outro, com as coisas do outro, com as posses do outro. Esse é o sinal de que de fato nós somos encontrados e alcançados por Cristo. O sinal de que nós nascemos de novo é que nós vivemos em amor a Deus e em amor ao nosso próximo. Paulo ensina isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, que foi lido aqui no começo. Aquele que roubava, não roube mais, mas passe a trabalhar, para que tenha com que acudir aquele que está em necessidade. Não apenas nós deixamos de roubar, mas também usamos dos nossos bens, dos nossos recursos, para o benefício do outro, para o benefício do próximo. Nós devemos amar ao outro como se fossem a nós mesmos, e as coisas dos outros como se fossem as nossas coisas, e cuidar dos outros como se fôssemos nós mesmos. Nós devemos amar uns aos outros, e isso passa também pelas questões financeiras. Quer ver um exemplo de alguém que foi alcançado por Cristo e que demonstrou ter sido salvo pelo Senhor através de uma mudança radical de atitude com relação a esse 8º mandamento? Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus passou e chamou e disse que tomaria a refeição na sua casa, quando Cristo está ali, está com ele, está à mesa com ele, e falando e ensinando, Zaqueu compreende as palavras de Deus. Ele compreende aquilo que Jesus estava dizendo e ensinando. Ele reconhece em Cristo o seu Salvador, o seu Senhor. E qual é a atitude imediata de Zaqueu? Zaqueu era um homem de posses, era um coletor de impostos, que cobrava imposto do povo judeu para enviar para Roma. E como todo bom coletor de impostos, sempre coletava mais do que era necessário e reservava um pouco para si. Esse era o padrão, era o costume entre os coletores de impostos. E Zaqueu se levanta e diz: se há alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E ainda, além disso, eu vou doar metade dos meus bens ao pobre. Esse é o exemplo de alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus e que, portanto, passou a amar o seu próximo, restituindo aquilo que ele fez de mal ao seu irmão. E mais do que isso, usando os seus bens
para a glória de Deus e para o benefício do outro, o benefício da sociedade. Meus irmãos, talvez você, essa noite, foi confrontado pela lei de Deus, foi confrontado de fato por aquilo que Deus fala, e você percebeu que no mínimo, você é um ladrão da glória. Mas talvez você também tem coisas na sua casa que não pertencem a você, que você já usufruiu de coisas que não eram suas, e que você caiu e quebrou esse 8º mandamento, e que você precisa de um Salvador. Nesta noite eu te convoco a se arrepender, a fazer restituição, um arrependimento verdadeiro e sincero, a de fato consertar as coisas que foram quebradas, a consertar e buscar remediar aquilo que foi causado de mal ao outro, e a se voltar para Cristo, e se arrepender, e orar, e clamar ao Senhor, porque Ele tem misericórdia para a sua vida, graça para a sua vida, para te purificar de toda injustiça, e para te transformar em uma nova criatura. Volte-se para Cristo nessa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.